o plano socialista. Né? Pensa que eu estou exagerando a teoria da conspiração, mas isso aí vem da boca de vários documentos, inclusive do próprio Molusco, né? Lá atrás, explicando como é que ia ser a revolução hoje. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. A declaração foi dada pelo ministro depois que ele foi questionado sobre a ameaça do PT de processá-lo por causa das críticas feitas ao partido durante o julgamento da doação de empresas para campanhas. Vamos ouvir então o que disse o ministro após um debate na Fiesp, em São Paulo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A nossa produção entrou em contato com o Partido dos Trabalhadores, mas ainda não teve resposta. Ele é o candidato dos ministros supremos, sem os quais nem poderia concorrer. De inocente não tem nada, inocentado não foi. Acumulou condenações em 3 instâncias, no TRF, no STJ, por unanimidade, com provas sobradas. Corrupção e lavagem de dinheiro. Teve até a pena aumentada. E de repente, depois de 5 anos, resolveram descondená-lo. Virou o candidato da velha imprensa, da imprensa velhaca, de artistas órfãos do dinheiro público. Sempre foi o escolhido dos banqueiros, de empresários fajutos, os reis da boquinha, dos donos da boca, traficantes, terroristas, bandidos. Ele adora um ditador, os de Cuba, da Venezuela, da África. Financiou esses tiranos com o dinheiro dos brasileiros. Não à toa, acha o regime totalitário chinês um exemplo a ser seguido. Aplaude Daniel Ortega, da Nicarágua, que persegue religiosos e a imprensa. Acha lindo defender o aborto e a censura. Quer abraçar o globalismo e a soberania nacional que se exploda. Quer que acreditem que há boas intenções, que há bondade numa aliança desde o início construída sobre enganações, uma aliança do mal. Sua campanha pode tudo, pode mentir à vontade. A alma mais honesta deste país está liberada para falar o que quiser. E as besteiras que fala não viram manchetes, não geram questionamentos. Ele representa um mundo sem fim de absurdos.
Querem fingir que não houve roubalheira, mensalão, petrolão, que ninguém pilhou estatais e fundos de pensão, que ninguém foi condenado e preso, que bilhões não foram devolvidos aos cofres públicos. E é bom separar um troquinho, porque Lula já avisou que quer ser indenizado. Ele não tem planos de governo, só tem ameaças ao agronegócio, à liberdade econômica, ao Estado enxuto e competente, às liberdades individuais e liberdade de expressão. Não sabe como gerar empregos, o que o atual governo tem feito, mesmo com pandemia e uma guerra na Europa. Chupa que a cana é doce, meu filho. Você vira a performance do beijo aqui, né? Você vira. Não. Tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, vocês sabem que a gente fez muitos vídeos aqui agora falando sobre o 7 de setembro, desmascarando esse governo que não honra o que promete. Mas sempre que a gente faz isso, é preciso também explicar para o pessoal que o fato de criticar Bolsonaro não quer dizer que a volta do PT será boa. Todo o sistema está arquitetado para isso, inclusive o próprio Bolsonaro faz tudo para que o PT de fato volte. O PT já está no comando, já tem muitos petistas lá literalmente mandando nesse governo, e é por isso mesmo que o MBL, que é outro partido, na minha opinião, podre, uma das coisas mais terríveis que tem no Brasil, ele está organizando aí manifestações, provavelmente no dia que você está vendo esse vídeo está acontecendo as manifestações pró-impeachment, e o PSOL e o PT não quiseram participar. Por que você acha que isso aconteceu? Porque eles são todos juntos, esquerda e direita servem ao sistema. Porém, meu irmão, é preciso você entender, e para isso é preciso maturidade. Tem pessoas que dizem, ah não, você já está voltando. Irmãos, para com essa ideologia política. Isso só existe pra gado. Os caras trabalham juntos. Eu coloquei no último vídeo, se você não viu, assiste o próprio MBL falando que os caras frequentam a casa do outro, fazem festa, participam tudo junto. Eles veem literalmente essas pessoas que brigam por eles como gado. Eles riem da cara do povo. Tá aí no nosso vídeo. Então eu quero que você preste muita atenção, que vai ficar comprovado aqui neste vídeo que a diferença entre esquerda e direita existe. Embora ambas sirvam ao mesmo sistema, é preciso você entender que a direita faz as coisas de forma mais lenta. Ambas estão andando para o mesmo objetivo. Governo único e mundial, países sem bandeiras, sem fronteiras e etc. Só que a esquerda quer fazer isso a passos largos. A esquerda quer a implementação do que se tinha em Sodoma e Gomorra para ontem. E eu vou comprovar isso aqui para vocês. Antes da gente avançar nas matérias atuais, eu preciso que você saiba quem foi Fidel Castro. Tem muita gente que escuta falar, mas não sabe bem quem foi ele. Então a gente vai seguir aqui a dica do Dr. Enéas, ficar de olho nos números. Vamos a uns números aqui que estão bem tímidos, mas que vale para a gente ter uma noção. Os números do regime de Fidel. Isso é o que é oficial, imagine o que não é oficial. Vamos lá. Estatísticas sobre o número de vítimas provocadas pelo regime de Fidel Castro enquanto esteve no poder. 49 anos é o número em que Fidel Castro assumiu o poder ditatorial de Cuba. Entre 1959 e 1976, foi o primeiro-ministro do país. A partir deste ano e até 2008, foi presidente de Cuba. 5.775 Esse é o número de perdas por fuzilamento ordenadas pelo regime enquanto Fidel Castro esteve no poder. 1.231, número de pessoas que eles tiraram a vida extrajudiciais, ou seja, que não resultaram de processo em tribunal. Simplesmente deu na telha, vai, extermina. 1.231. 984, esse é o número de pessoas que também perderam a vida enquanto presas políticas durante o regime de Fidel Castro. 200 é o número de pessoas cujo desaparecimento está relacionado com o regime ditatorial de Fidel Castro. E veja bem que esses números aqui, eles são bem tímidos. Isso aqui é o que é oficial, mais ou menos que eles admitem. Agora você imagine, multiplica aí por 50 ou 100, porque aí você vai ter uma ideia perto do que realmente acontece. 90, idade com que Fidel Castro faleceu. 8.190, esse é o número em 49 anos de poder
onde o regime de Fidel Castro foi responsável exatamente por 8.190 perdas, não é? Agora você imagine aí, repetindo o que a gente não sabe. Então eu fiz questão de mostrar para vocês isso, para que você entenda o vídeo a seguir agora, que a gente vai colocar para você escutar o próprio Fidel falando de um mundo sem fronteiras, de um mundo globalizado. Ele quer a ideologia comunista dele espalhada pelo mundo todo, a ditadura dele pelo mundo todo. E o que tem a ver isso com o Brasil? Calma, meus irmãos, a gente vai chegar lá. Eu quero que você escute o próprio Fidel falando, para que não reste dúvida, para que você não diga é o Davi que está exagerando. E depois a gente vai no ponto onde vai interferir diretamente na tua vida. Vamos lá. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Здравствуй, пролетарский интернационализм! ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! ¡Дружба между кубинским и советским народами! La União Soviética! Eu vi, meus irmãos, viva a um internacionalismo planetário. Esses ditadores como ele já se foi, já faz tempo. Mas ele não estava satisfeito em dominar, em ferrar a vida apenas dos seus compatriotas. Eles querem isso para o mundo todo. Eles trabalham para o mesmo sistema. Cada um tem o seu jeito de agir. E embora ele já tenha partido dessa para uma pior, já está lá no colo do capeta, ideias não morrem. Por exemplo, o Dr. Enéas já se foi também há bastante tempo, mas as suas ideias nunca estiveram tão atualizadas e tão vivas como estão agora. E acredito que vai ficar para futuras gerações. E é agora que começa o momento de você dizer, sim, Davi, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Para quem ainda é gado, né? O público daqui não, mas quem chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Mas precisa despertar e entender que isso aqui pode acontecer no Brasil. Esse tipo de ideia, de ideologia, pode continuar como estava se o PT for eleito. Eu quero que você preste atenção no Lula falando sobre o Fidel. Esse cara que tinha esses números, esse cara que trabalhou tanto para os donos do mundo, por isso é que nunca mexeram com ele, deixaram ele lá quietinho, terminar o fim da vida dele lá quietinho, ferrando com seus compatriotas. Veja o que é que o Lula, que inclusive financiava ele, levou muito dinheiro, desviou muito dinheiro nosso para ele, o Lula falando dele. Escute aí. De forma mais tranquila, com a iniciativa do próprio Fidel, que eu acho que era assim que deveria ter acontecido. E o grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. E eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter, de muita força de vontade e também de muita divergência. Ou seja, de muita polêmica. Ouviu, meu irmão? Pra você que ainda diz, era melhor o PT. Irmãos, o PT iria destruir de vez essa nação. A esquerda caminha a passos largos. Repetindo, ambas trabalham para o mesmo sistema, mas a esquerda vai adiantar o que deveria demorar 80, 50 anos em 4. Nós não podemos permitir a volta da esquerda. Entenda isso, meu querido irmão. Eu não posso ser irresponsável de mostrar para vocês, desmascarar o Bolsonaro aqui e deixar alguém se enganar e pensar, então eu vou pra esquerda. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Tu tem que acordar. Se você pensa assim, então você não tá desperto ainda. Precisa prestar mais atenção nos vídeos, precisa fazer suas próprias pesquisas. O Lula disse com todas as palavras, não foi montagem, você ouviu, que o Fidel era um mito vivo naquela época. Ele disse que o cara era um mito. Um cara que ceifava a vida das pessoas como se fossem lixo. Sem julgamento, sem nada. Vai, tira, extermina esse, tá me incomodando demais. Esse é o tipo de lixo que o cara chamou de mito. Presta atenção. Se a gente já fica chateado quando a gente escuta o povo enganado, iludido, chamar Bolsonaro de mito, Bolsonaro é um anjo perto de um cara desse. É um militar, como dizem, de bosta, né? Nunca deu um tiro nem nada. Agora, olha as vidas que aquele monstro tinha tirado e o cara diz que é um mito. Mandava dinheiro pra ele. E isso não foi uma coisa, foi porque ele se iludiu, ficou deslumbrado porque era presidente. Não, desde o começo sempre foi assim. Veja o Lula mais jovem e esses ditadores junto com ele sempre foi assim. Veja junto comigo.
Eu sabia, eu previ que Lula seria presidente, afirma agora Lech Wałęsa. Eu conheço, nós já conversamos, mas sempre caminhamos em direções contrárias. Os dois ex-operários, Wałęsa e Lula, sempre tiveram uma relação de rivalidade. Nesta entrevista, o polonês afirma que o presidente Lula quer implantar o socialismo no Brasil e faz uma comparação engenhosa para ilustrar o antagonismo entre os dois. Fazer o comunismo a partir do capitalismo é muito simples. É como fazer sopa de peixe de um aquário. Basta aquecer a água. Não precisa nem temperar, porque as plantas já estão lá dentro. E bem a seu estilo, Wałęsa arremata com o elogio a si mesmo. Fazer o contrário, o capitalismo a partir do comunismo, é como fazer um aquário. Isso é Entendeu, meus irmãos, o perigo da volta da esquerda, como é muito pior. Você está sentindo a situação ruim agora. De fato, está muito ruim. Mas não tenha dúvida que a esquerda vai conseguir piorar isso, e muito. É o empregado baba-ovo que quer mostrar serviço ao seu patrão, os donos do mundo, com pressa, a passos largos. Para você ter uma noção real do que vai acontecer. E aproveite enquanto eu posso falar, porque caso o PT seja eleito, ele já disse que agora vai pra cima, que vai processar. Eles falaram isso. Vão limitar a informação, não vai chegar pra você não. Qualquer coisinha que falou, vai logo pro processo. Você imagina um cara como eu, como é que eu vou lutar com um Lula, com um petista lá que ganha uma fortuna dos cofres públicos? Como é que eu vou enfrentar um cara desse, judicialmente, sem recurso? Olha essa matéria aqui, ó, 10/9/2021. Lula defende que o aborto é um direito da mulher. O ex-presidente falou que a questão deve ser tratada como um assunto de saúde pública. E a matéria segue aqui, ó. O ex-presidente Lula defendeu que o aborto é um direito da mulher e quem deseja o procedimento receba o tratamento dignamente pela saúde pública. O líder petista participou de um podcast mano a mano de Mano Brown e, além de falar sobre o assunto, também comparou Bolsonaro com ditadores. O ditador é ele mesmo, que quer censurar a internet, que quer tirar a vida de um ser humano que está se gerando ali. Ele fala em saúde pública. Todo mundo sabe que as mulheres que fazem o aborto, elas têm a saúde muito mais debilitada. Isso é científico, não sou eu que estou falando, meu Deus. Eu sou um cara aqui do Nordeste, do interior do Nordeste, e sei disso. Será que esse estrupício não sabe? Será que esse animal não sabe? É claro que ele sabe. É porque ele é canalha mesmo. A mulher, quando ela engravida, o corpo dela sofre uma transformação tremenda. Ela fica muito mais bonita, ela recebe muito mais hormônios, os seios crescem, muitas vezes a cintura afina, o quadril enlarguece. O corpo passa por uma transformação de fato. Eu lembro até de umas senhoras, né, aqui no interior, quando a menina começava a ficar muito bonita, né, e as velhas olhavam assim e diziam: ó, essa bicha tá dando, olha como é que ela tá ficando. Tinha isso aqui no interior. Porque de fato a mulher, quando ela engravida, ela muda totalmente. Ela fica muito mais bonita, o corpo dela se transforma. E isso, obviamente, é um processo que o criador fez, e você atrapalhá-lo, interferir nesse processo, é um trauma muito grande pro corpo. Além disso, você sabe que todas aquelas pessoas irresponsáveis vão ficar mais irresponsáveis ainda, dependendo. Olha, se eu engravidar, eu vou tirar a vaga de uma pessoa que realmente precisa, que o sistema público de saúde já é sobrecarregado. Então eles vão sobrecarregar ainda mais com gente irresponsável, que tem saúde e não precisava estar ali. Além disso, vocês sabem muito bem que vai voltar ideologia de gênero dentro de escola. Professoras de novo, fazendo o que faziam com crianças pequenas, que eu não vou nem repetir aqui. Toda aquela porcaria que tá pausado, só esperando a volta do PT, vai voltar. Cuba tá lá doidinho, esperando novamente o financiamento do Brasil, desvio de dinheiro daqui, inclusive minérios, pedras preciosas e etc, etc. O PT aprendeu esses anos fora do poder. Ele viu onde foi os erros. Se ele voltar, meu irmão, a coisa vai ser muito séria. E é isso que revolta ainda mais os despertos em relação ao Bolsonaro, que ele poderia ter feito um bom governo se fosse um homem de bem, coisa que ele não é. Então, meus irmãos, a situação é mais séria porque a gente tá literalmente entre a cruz e a espada. Temos um péssimo governo que está entregando tudo, que é o Bolsonaro, e temos o outro que provavelmente vai assumir, que é ainda muito pior do que o dele. E eu digo muito pior. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tem muita coisa ainda pra gente ver. Reconheço o nosso trabalho, não é fácil montar um vídeo desse. A gente sofre muita perseguição de ambos os lados, não é? Porque a gente não come de nenhum aqui. Eu faço questão de manter o canal limpo. O meu patrão sabe quem é, você que está assistindo. Minha intenção é sempre despertar você, meu irmão. Não devo a nenhum canalha desse. Graças a Deus. Eu peço que você compartilhe, que você mostre para mais um. Tente conscientizar mais as pessoas e que elas entendam o que é a esquerda. Ela é bem pior do que a direita. A direita é ruim, péssima. A esquerda é pior. É pior. Teremos verdadeiros absurdos aqui. Então,
Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Passe ele para mais pessoas. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Brasil! Eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Definitely nothing to see here. We are all totally free citizens. New world order. New world order. New world order. New world order. A new world order. New world order. New world order. New world order. We, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. A new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future. Definitely don't question everything, friends, especially from our controllers. They don't like that. We have a real chance at this new